Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas e o assunto da aula de hoje é equilíbrio ácido-base. Nós vamos falar sobre ácidos polipróticos e sobre equilíbrio de anfótero. Bom, primeiro nós temos aqui um poliprótico. Conceitualmente, ácidos polipróticos são aqueles que ionizam em etapas, em mais de uma etapa, por isso polipróticos, né? Mais de um hidrogênio, mais de um próton para ser ionizado. Um exemplo típico nós temos aqui o ácido carbônico, H2CO3. Tem dois hidrogênios ionizáveis, então a primeira ionização gera H+, e o bicarbonato, que é o HCO3-. Aí nós vamos ter uma constante de equilíbrio K1, que é a multiplicatória desses produtos pelo reagente, como está aqui na nossa constante K1. E o bicarbonato também é um ácido. Esse bicarbonato, sendo um ácido, pode sofrer uma outra ionização, a segunda ionização, gerando H+, e o carbonato. Para isso, nós temos uma segunda constante de equilíbrio, que é o K2, multiplicatória dos produtos pelo reagente. Aqui está o K2. Bem, nós já vimos em aulas anteriores que podemos também trabalhar com as duas ionizações. Lembrando sempre que são duas reações, elas ocorrem em sequência. Então, se somarmos essas duas reações, corta bicarbonato com bicarbonato, vai dar H2CO3, 2H+, e CO3, 2-. A constante resultante aqui é a somatória da somatória dessas duas reações, portanto, o K aqui é a multiplicatória de K1, K2, como já vimos em situações anteriores. E essa constante K está elucidada aqui. H+ ao quadrado, porque nós temos 2H+, carbonato e H2CO3. Para o ácido carbônico, nós temos os valores das constantes aqui, K1, K2 e o K. É interessante verificarmos que trata-se de um ácido fraco, desde a primeira ionização, da ordem de 10 a menos 7. Se fizermos uma avaliação comparativa ao ácido acético, que nós estudamos como exemplo de ácido fraco, era da ordem de 10 a menos 5. E a segunda ionização, ela é sempre, razões óbvias, né? Ela é menor do que, o K é menor do que o K1. Né? Então, o K2 é da ordem de 10 a menos 11. Então, nós vamos ter a contribuição de H+, quando se coloca ácido carbônico em água, proveniente da primeira ionização, ou já um valor pequeno, uma quantidade pequena, porque o ácido é bem fraco. E o H+ proveniente da segunda ionização também vai ser muito pequeno, vai ser menor ainda, porque é da ordem de 10 a menos 11. E detalhe, aqui eu vou partir da minha concentração inicial. Aqui eu vou partir da concentração que foi gerada na primeira ionização. Então, geralmente a gente não tem contribuição da segunda ionização para o cálculo de pH. E é isso que vamos ver agora. Veja, qual o pH de uma solução? 0,1 mol por litro de ácido carbônico, dadas as constantes aí, né? Aqui nós temos os dados do exercício, qual o pH de uma solução 0,1 mol por litro de ácido carbônico, e os dados colocados no Excel. Bem, considerando que o ácido carbônico é um ácido diprótico, ele vai ter duas ionizações. A primeira ionização, o K1 é de 4,47 vezes 10 a menos 7. Veja que é um ácido muito fraco, da ordem de 10 a menos 7. Então, pouco, né, do ácido vai formar H+. E a quantidade de H+ formada vai ser igual à quantidade do bicarbonato, que é o nosso segundo ácido. Então, a segunda ionização, para ionizar esse H+ do bicarbonato, a constante é 4,69 vezes 10 a menos 11. Vai ser ainda menor do que a primeira ionização. Então, se a gente calcular o H+ proveniente da primeira ionização, nós já vamos ter um valor pequeno e uma quantidade igual ao do bicarbonato. Depois, de a ordem de 10 a menos 7, de 10 a menos 11, desculpa, 10 a menos 7 para 10 a menos 11 são 4 ordens de grandeza. Então, só a segunda contribuição da segunda ionização para a formação de H+,
vai ser 4 ordens de grandezas ainda menor, milésimo, né? Menos de 1 milésimo. Então a gente pode considerar só a primeira ionização, que já vai ser pequena. Como que a gente faz isso? Considera o ácido carbônico como um ácido fraco. E nós não precisamos somar depois o H+ proveniente da segunda ionização, porque vai ser realmente desprezível. Eu costumo dar o exemplo de você pesar um caminhão de areia, aí você tira o caminhão da balança, coloca mais uma colher de areia no caminhão e pesa de novo. Não faz diferença nenhuma. É como no caso aqui, veja. Eu vou computar a quantidade de H+ proveniente da primeira ionização, e a segunda ionização é uma colher de areia no caminhão. Então a segunda ionização não vai fazer diferença para a quantidade total de H+. Como é que eu calculo? Então se eu tenho uma quantidade inicial de 0,1, né? No equilíbrio, parte vai ionizar, que é X. Se ionizar X, vai formar X de H+, X de bicarbonato. E aquele raciocínio que eu já escrevi várias vezes, né, para ácido fraco, vale aqui também. Então eu vou chegar aqui, coloco tudo isso na constante de equilíbrio, depois isola o X, vai dar X igual a raiz quadrada de K do ácido vezes C. Aquela formulinha que a gente tem com a aproximação de que C é muito maior do que X. Então, para calcular o valor de X, que na verdade aqui é igual ao valor de H+, eu vou colocar aqui H+, vai ser igual a raiz quadrada do K1 vezes a concentração do ácido. Então, vezes a concentração do ácido que está aqui. Desse jeito, nós calculamos a quantidade, né, de H+ proveniente da primeira ionização. E como eu falei para vocês, a segunda ionização eu teria que partir dessa concentração, porque X é igual a H+, é igual a bicarbonato também. Nós poderíamos colocar o K2, vou até fazer aqui, ó, só para a gente saber, né? Qual que seria a segunda concentração de H+? Seria igual, se eu partisse, né, do mesmo raciocínio, seria a raiz do K2, que está aqui, ó, K2, vezes qual concentração? Vezes essa mesma concentração que está aqui, ó, né? Essa concentração que eu gerei aqui de H+, mas gerei também de bicarbonato. É o bicarbonato que vai sofrer a segunda ionização. Então, na segunda ionização, olha, aqui eu tenho da ordem de 1, 2, 3, 10 a menos 4. Aqui 10 a menos 8. Se eu somar os dois, para você ter uma ideia, igual, olha, a soma de isso mais isso, né? Só para saber, olha, vai dar a mesma coisa que está aqui em cima, 0,211, né? Deu diferença nessa casa decimal aqui, que é ainda bem pequena, porque aqui é arredondado. Se eu arredondar a casa decimal, vou arredondar lá em cima, você vê que não dá diferença nenhuma, né? Deixa eu só achar aqui, olha lá, aqui arredondei para 3 dígitos, né? 3 algarismos significativos, aí fica igualzinho. Tanto faz eu somar a segunda ionização como não somar a segunda ionização, vai dar a mesma. Então vou apagar aqui da segunda ionização e vou calcular o pH em cima dessa concentração, menos log da concentração do H+ proveniente da primeira ionização. Então eu vou ter que o pH é igual a 3,67, né? 3,7. É assim que se calcula o pH para ácido poliprótico. Bom, agora nós chegamos aqui no anfótero. Antes do anfótero, eu queria dizer que, claro, que existem ácidos polipróticos, não só o ácido carbônico. Vamos estudar muito o ácido fosfórico, que é triprótico, o ácido etileno diamino tetracético, ele tem aqui é tetraprótico, dentre outros, muitos outros ácidos nós vamos estudar, fazer alguns exercícios aí. Mas todos os ácidos polipróticos, eles podem ter um sal que a gente chama de anfótero. E outra vez vou pegar como modelo aqui o ácido carbônico. Então, se eu neutralizar parcialmente o ácido carbônico, nós formamos o bicarbonato de sódio, cuja fórmula está apresentada aqui. O bicarbonato de sódio é uma substância bastante comum, é um antiácido, vende nas farmácias e tudo mais. Se você colocar em meio ácido, ele é efervescente, gera CO2 e tudo mais, né? Bom, mas o bicarbonato, se você simplesmente colocar em água, ele vai gerar sódio como cátion e o bicarbonato, né, como ânion. Esse bicarbonato,
ele tem um equilíbrio muito interessante, quimicamente falando, e matematicamente também, né? O bicarbonato ele pode provocar hidrólise, né? Então, o bicarbonato ele é ânion de um ácido fraco, ele pode retirar um hidrogênio da água, formando um ácido carbônico. Se retirou o hidrogênio da água, forma hidroxila. Nesse caso, a gente vai aumentar o pH, né? Vai ficar um pH alcalino, se acontecer isso. Por outro lado, o bicarbonato também é um ácido fraco, né? Ele é um ácido fraco, ele pode sofrer ionização, gerando H+, e CO3, 2-, que é o carbonato. Nesse caso, se ocorrer essa reação, o meio vai ficar ácido. Aí nós estamos com um problema agora. O meio ficar básico ou o meio ficar ácido? Qual que vai ser o pH dessa solução? Nós vamos fazer alguns cálculos aqui para saber qual que é o pH de uma solução de bicarbonato, né? Então veja só como é que a gente vai descobrir isso, né? Aqui estão os dados, né, do bicarbonato. E para saber o pH, eu vou fazer alguns balanços aqui, balanço de massa, que é o balanço de matéria, balanço de cargas, e nesse balanço, considerando quando se coloca bicarbonato em água, eu vou ter que isolar o H+, né, para saber, eu quero calcular pH, então eu vou isolar o H+. Então vamos lá, começando aqui. Essa é a nossa reação, eu peguei bicarbonato e coloquei na água e quero saber qual que vai ser o pH dessa solução, independente da concentração por enquanto, né? Então, se eu fizer um balanço de matéria, eu sei que a concentração do meu sal aqui, que eu pesei lá, e tem uma quantidade em mol por litro, ela vai, em mol por litro, vai ser igual à concentração de sódio, certo? Então, a quantidade de sódio aqui em mol vai ser igual à quantidade do sal que eu coloquei. Por outro lado, o sal também forma esse bicarbonato, só que esse bicarbonato ele pode sofrer ionização formando carbonato. Então, as espécies que contêm carbono em solução, todas são provenientes do sal. Se eu somar as espécies que contêm carbono, olha, o ácido carbônico, porque pode formar ácido carbônico, tá vendo? Tá aqui, ó, né? Então, o ácido carbônico, o próprio bicarbonato também, eu não falei, mas ele pode ficar na forma de bicarbonato sem sofrer nenhuma dessas duas reações. E por fim, ele pode também se ionizar formando carbonato. Então, para entender esse balanço aqui, olha, a concentração do sal gerou HCO3, só que o HCO3 não fica nessa forma. Ele pode ser transformado em ácido carbônico, que aqui está, pode ficar na forma de bicarbonato e pode também ficar na forma de carbonato. Bem, esses são os balanços de massa aqui, de matéria, que nos interessam. E o balanço de carga? O balanço de carga consiste em colocar tudo que é positivo, todas as cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Senão a solução dá choque. Então é o princípio da neutralidade. Neutralidade elétrica aqui, né, de cargas. Bem, então se nós colocarmos bicarbonato em água, né, o que vai ter de positivo dentro desse recipiente com água? Primeiro vai ter o sódio, que é proveniente do sal. Mas também tem H+, que é proveniente da própria água. A água, né, sofre ionização, né? Então aqui a água que está aqui dentro, está faltando a reaçãozinha aqui, mas ela pode formar H+. Então pode ter H+ proveniente da água, sim, né? E pode ter H+ também proveniente dessa ionização aqui. Então positivo, sódio e H+. E negativo, hidroxila da água, certo? Bicarbonato, que é do próprio sal aqui, e também já vimos até no balanço de matéria também, e carbonato, né? Carbonato que pode ser proveniente da segunda ionização aqui do ácido, que seria a ionização do próprio bicarbonato. É interessante mencionar que aqui, olha, nós estamos somando carga, então aqui é uma carga, 1 mol tem 1 mol de carga, 1 mol tem 1 mol de carga. Aqui, para cada mol de carbonato, eu vou ter 2 mols de carga, por isso que eu multiplico por 2 aqui. Então esse é o nosso balanço de cargas. Então aqui, ó, nessa parte que acabou os nossos balanços. O que eu faço daqui para baixo? Né? Daqui para baixo eu vou juntar as equações, né? Vou fazer uma combinação das equações aqui. Como que eu vou fazer essa combinação? Eu sei que a concentração de sal é igual à concentração de sódio, que também é igual a H2CO3, HCO3 e CO3 menos, né? Bem, eu posso dizer aqui, ó, que é igual a sódio, né? Então, o sódio é igual a tudo isso aqui, ó, concorda?
Se concentração de sal é igual a concentração de sódio, que é igual a concentração de sal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no lugar aqui no balanço de cargas, onde tem sódio, eu vou colocar H2CO3, HCO3 e CO3. Ah, mas não é concentração? Sim, mas concentração de sal e concentração de sódio é a mesma coisa. Então, no lugar desse sódio aqui, ó, eu vou colocar essas concentrações. Então, vai ficar, olha, no lugar de sódio, H2CO3, HCO3 e CO3. Então, esse sódio é tudo isso aqui. Depois eu continuo, mais H+, igual OH, HCO3 e 2CO3 menos 2, certo? Bem, agora que eu fiz essa substituição aqui, eu posso começar a eliminar alguns conteúdos aqui. Olha, HCO3 desse lado e HCO3 desse lado. Eu posso eliminar. Né? Eu posso até vou fazer o seguinte, vou pôr uma caneta aqui, né? Acho que fica mais interessante. Ó. Então eu posso eliminar aqui ó, o HCO3 com o HCO3. Né? Posso, o que mais? Aqui eu tenho CO3 2-, aqui eu tenho 2, então vou tirar esse 2 só. Vai sobrar 1, certo? Eu tiro 2, sobra CO3 2- do lado de lá. O que mais? Acho que é isso. Olha, então vai sobrar o H2CO3, né? Tá aqui, ó, H2CO3. Vai sobrar o H+, né? O H+, tá aqui o H+. Do outro lado vai sobrar a hidroxila, e vai sobrar CO3 menos 2, certo? Rearranjando aqui, isolando o H+, o ácido carbônico passa para o lado de lá, fica hidroxila mais CO3 2- menos H2CO3. Bom, vamos continuar agora. Eu quero saber como que vai ficar a situação do pH. Né? Então vamos continuar o nosso arranjo. Bem, continuando agora o raciocínio e começando a utilizar, agora nós vamos utilizar as constantes de equilíbrio, partindo dessa equação que nós já deduzimos. Eu tenho que substituir aqui essas incógnitas, que é hidroxila, carbonato e ácido carbônico, por variáveis que contenha H+, que eu quero fazer a relação de H+, e bicarbonato, certo? Então, por exemplo, a hidroxila, eu posso partir aqui da minha constante Kw, eu vou colocar que a hidroxila é igual a Kw dividido por H+, substituo aqui, Kw dividido por H+. O carbonato, eu vou a partir do K2 aqui. Olha, o carbonato é igual a K2 vezes bicarbonato dividido por H+. K2 vezes bicarbonato dividido por H+. E, por fim, o ácido carbônico, eu vou do K1. Tá aqui, olha. O ácido carbônico, eu passo o ácido carbônico para cá, vai ficar igual a H+ vezes bicarbonato dividido por K1. H+ vezes bicarbonato dividido por K1. Agora, eu posso, para continuar, eu quero fazer a relação entre H+ e bicarbonato. Então, aqui são constantes, KW, K2, K1. Eu só vou isolar o H+ aqui. Para isolar, um recurso matemático aqui, tem várias maneiras, mas eu prefiro fazer assim. Então, vou colocar tudo com um denominador comum. Para isso, eu parto do pressuposto matemático que se eu multiplicar uma fração, tem fração aqui nos 3 termos, em cima e embaixo por o mesmo valor, eu não altero essa fração, o valor dessa fração. Então, para ficar com o mesmo denominador, o mesmo denominador vai ser K1H+. Então, aqui falta K1. Eu multiplico em cima e embaixo por K1. Aí ficou K1H+. Aqui eu só tenho H+, multiplica de novo, em cima e embaixo por K1, ficou K1H+. Esses dois estão iguais. Aqui eu tenho só K1, então ao invés de multiplicar por K1, eu vou multiplicar por H+. Então eu multiplico por H+ em cima e embaixo, fica K1H+ também. Só que em cima fica H+ vezes H+, que vai dar H+ ao quadrado. Então, continuando as contas aqui, né, o que vai acontecer? Eu tenho que o meu H+, ficou tudo K1H+, K1H+, eu passo K1H+ multiplicando agora. K1H+ vezes H+ vai dar K1H+ ao quadrado. Sobrou do outro lado da igualdade K1KW, K1K2 bicarbonato, H+ ao quadrado bicarbonato, certo? Bem, agora eu vou passar esse H+ para o lado de cada igualdade.
Então, como é que fica? H mais ao quadrado, bicarbonato está com menos, passa para mais. Então, ficou H mais K1 mais H mais quadrado, bicarbonato. Do outro lado da igualdade ficaram os mesmos termos. K1KW, K1K2, bicarbonato. Certo? O que falta? Está chegando perto agora, né? Então, agora desse lado aqui, eu vou colocar o H mais ao quadrado em evidência. Então, eu tenho H mais ao quadrado que multiplica K1 e tenho H mais ao quadrado que multiplica bicarbonato. Então, eu coloco H mais em evidência, fica H mais ao quadrado que multiplica K1 e que multiplica bicarbonato. Então, tem uma multiplicatória aqui. Estou chegando no fim, né? Do lado de cá fica igual, claro, né? O mesmo valor, só alterei aqui, pus em evidência. Agora eu passo K1 mais bicarbonato dividindo, então o numerador fica esse, e embaixo fica K1 mais bicarbonato. E última etapa, está ao quadrado, para achar o valor de H+, extrai raiz quadrada. E aqui nós temos então a nossa fórmula de como calcular a concentração de H+ para uma solução de bicarbonato. Essa é a nossa fórmula, utilizando os balanços de massa e de carga e os equilíbrios químicos. Aqui, para efeitos de treinamento, na aplicação da nossa fórmula, tem um exercício pedindo para calcular o pH de uma solução de bicarbonato de sódio, 0,1 mol por litro, e aqui estão os dados. Bom, estamos aqui com a planilha no Excel, com os dados do exercício, concentração de sal, K1, K2, KW, pH, e quer dizer, queremos calcular o pH. Para isso, primeiro calcula-se o H+, aplicando a fórmula, e depois, menos log de H+, teremos o pH. Então, vou aplicar a fórmula aqui, olha, H+, né, está aqui o H+, vai ser igual raiz, abrir dois parênteses aqui, vai ser K1 está aqui, vezes KW, mais K1 vezes K2, vezes a concentração do sal. Agora eu fecho parênteses, faço a divisão, vou para o denominador aqui, ó. Divide por K1 mais concentração do sal. Então, K1 mais a concentração do sal. Fecha dois parênteses, aí está a concentração de H+, certo? Só ajustar aqui os algarismos significativos. Bom, 5,08 vezes 10 a menos 9, a concentração é muito baixa de H+. Então, vamos lá. O pH vai ser igual a menos log dessa concentração hidrogeniônica. Deu 8,29. Assim que se faz o cálculo, então, de um sal anfótero. Bem, agora que nós fizemos uso da fórmula, fizemos a aplicação, tudo, eu vou fazer umas considerações, aqui, umas aproximações, que geralmente o aluno fica um pouco bravo quando a gente explica essas aproximações. Veja só, no numerador nós temos a multiplicatória de K1, K2, concentração do sal, K1, KW. Se nós compararmos esses dois termos aqui, K1 e K2, são da ordem de 10 a menos 7 e 10 a menos 11. A multiplicatória de K1, K2, HA vai ser muito maior do que a multiplicatória de K1, KW. Né? Veja, KW é 10 a menos 14, aqui é 10 a menos 7, né? Então vai dar 10 a menos 21, colocando só as potências aqui. Aqui vai ser 10 a menos 7, 10 a menos 11 vai dar menos 18, aí aqui é 10 a primeira, 10 a menos 17. Então, 10 a menos 17 é muito maior do que 10 a menos 21. Portanto, aqui no numerador, vou até colocar aqui a caneta, né, pra gente... Eu posso eliminar. Se eu falar esse termo mais esse termo, eu posso falar que K1, K2, HA, somar isso aqui é como somar uma colher de areia num caminhão de areia. E embaixo? Embaixo, a concentração do sal é muito maior do que a constante ácida. A concentração do sal a gente prepara no laboratório, geralmente concentração da ordem de 0,1, no máximo 10 a menos 2, mas não vai chegar numa concentração de 10 a menos 7. Então, embaixo, nós podemos eliminar o Ka1. Então, vai ficar o quê? K1, Ka2
dividido por HA. Agora veja só, aqui eu tenho o HA- multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Então eu posso eliminar aqui, ó, esse e esse. Aí sobrou o quê? K1, K2. Então a minha concentração de H3 ou mais é igual a raiz quadrada de K1, K2. K1, K2. Certo? E continuando nesse raciocínio, bem, e partindo da fórmula do H3 ou mais aqui, consideração de H+, igual a raiz quadrada de K1, K2, se fizermos a propriedade logarítmica para calcular o pH, vai ficar, é possível demonstrar, né, que log de A mais B aqui fica log de A vezes B, desculpe, A mais B, então vai resultar nessa equação, pH é igual ao meio de pK1 mais pK2. Então toda aquela fórmula grande se resume a essa fórmula aqui com as aproximações que nós fizemos. Bem, agora nós vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos antes, ou seja, o pH para uma solução de bicarbonato de sódio 0,1 mol por litro. Só que nós vamos usar a fórmula simplificada para ver se dá diferença entre os valores de pH ou não. Então, para isso, nós vamos precisar do pK1 e do pK2. Aqui nós temos o K1, eu vou pôr na frente o pK1. Aqui embaixo vou calcular o pK2. Né? O que é pK? pK é menos log, né? Menos log do K. No caso, o pK1 menos log de K1. Tá aqui. E o pK2 é igual a menos log do K2, que está aqui, certo? Bem, agora, só vou ajustar aqui os algarismos, né, para ficar mais bonitinho, digamos assim. Aqui, vou ajustar aqui também. Opa, aqui não precisava, vou voltar aqui, peguei o lugar errado. Aqui, acho que é só isso. Agora eu vou fazer o cálculo do pH aqui, né? O pH novamente, só que agora com a fórmula simplificada. Então basta eu fazer pK1 mais pK2 dividido por 2. Vai ser isso aqui, olha. O pK1 que está aqui, mais pK2, divide por 2. Deu exatamente, né, o mesmo valor, 7,79. Ou seja, a nossa aproximação é válida para essa concentração e para esse sal, que é o bicarbonato. É isso.